Sabe aqueles dias em que tudo parece desabar? Quando você acorda e percebe que a vida te colocou contra a parede, sem aviso, sem escolha, e você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ou pior, como eu vou ter forças para continuar? Se você já se sentiu assim, você não está sozinho. Todos, em algum momento, passamos por dias que parecem não ter saída, não ter cor, não ter sentido. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja carregando um peso tão grande no peito que até respirar dói. Mas deixa eu te contar uma coisa, e por favor, escuta com atenção. Existe um caminho. Existe uma força aí dentro de você que talvez você nem saiba que tem. E hoje eu vou te mostrar como encontrar força nos dias mais difíceis. Esse vídeo não é só mais um conteúdo motivacional na internet. Esse vídeo é um abraço, é uma conversa real de alguém que também já se sentiu no fundo do poço e que precisou aprender na marra como se levantar, mesmo quando tudo parecia perdido. E olha, não é fácil. Eu seria irresponsável se dissesse que é simples, mas é possível. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Sabe quando tem momentos em que a vida te arranca o chão? Seja por uma perda, uma traição, um término, um problema financeiro, um desemprego, uma doença ou simplesmente aquela sensação sufocante de vazio, de solidão, de cansaço. E aí você olha para o lado e parece que todo mundo está vivendo, sorrindo, seguindo, menos você. Mas existe algo que ninguém te contou. A dor não vem para te destruir, ela vem para te transformar. E eu sei que isso pode soar duro, até cruel, mas escuta. É na dor que a gente descobre forças que nem sabia que existiam. Você não precisa acreditar em mim agora. Só te peço, fica aqui comigo até o final, porque eu prometo que esse vídeo pode mudar a sua forma de enxergar a vida. E mais do que isso, pode te ajudar a levantar, mais forte do que nunca. E já te peço, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo mensagens que podem transformar vidas. Agora respira fundo e vem comigo. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando a dor chega, o nosso cérebro entra em modo de defesa. É como se tudo travasse. Você perde a clareza, perde a energia, perde até a vontade de reagir. O problema é que quando você se entrega a esse estado, você começa a alimentar pensamentos que só te afundam mais ainda. E sabe como eles vêm? Assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso nunca vai passar, minha vida acabou. E aí começa aquele ciclo destrutivo. Você se sente mal, pensa coisas ruins, isso te faz se sentir pior ainda e o ciclo se repete, dia após dia. É aqui que entra o primeiro passo para você entender como encontrar forças nos dias mais difíceis. O primeiro passo é interromper o ciclo da dor. E como você faz isso? Você precisa entender que pensamentos não são verdades. Repete isso na sua mente agora. Pensamentos não são fatos. Só porque sua mente está dizendo que você não consegue, não significa que isso é verdade. Só porque hoje dói, não significa que a dor vai durar para sempre. A sua mente te sabota quando você está no fundo. E ela faz isso não porque te odeia, mas porque ela tenta, de forma equivocada, te proteger do sofrimento. Ela acha que se te fizer desistir, você para de sofrer. Mas isso não é proteção. Isso é prisão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se tornar consciente do que você está pensando. Começa a observar, sem julgamento. Se vier aquele pensamento, eu não aguento mais, você responde para ele, eu estou sofrendo agora, mas isso não define quem eu sou. Se vier, eu não vejo saída, você diz, eu ainda não vejo, mas isso não significa que ela não exista. Esse simples movimento de observar e questionar os pensamentos negativos já começa a abrir espaço para sua mente respirar, já começa a quebrar o ciclo. Mas não para por aí. Existe um segundo passo muito poderoso nesse caminho de descobrir como encontrar forças nos dias mais difíceis. E esse passo é reconectar-se com a sua história. Sabe por quê? Porque a dor tem o poder de te fazer esquecer de quem você é.
Ela te faz esquecer das batalhas que você já venceu, das quedas que você já superou, das vezes que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Para agora, fecha os olhos se puder e lembra de um momento da sua vida em que você achou que tudo estava perdido. Pode ter sido anos atrás ou ontem. Mas lembra, você superou, você passou por aquilo. Então me responde, se você foi capaz de sobreviver àquilo, por que não seria capaz de passar por isso agora? Você já é mais forte do que imagina, você só esqueceu disso. Anota essa frase, eu já venci antes, eu posso vencer de novo. Fala em voz alta se puder, escreve no papel, cola no espelho, porque essa verdade precisa entrar na sua consciência. E sabe o que mais? Existe um terceiro passo essencial para você entender como encontrar força nos dias mais difíceis. E ele é simples, mas extremamente poderoso. Permita-se sentir. Isso mesmo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa colocar uma máscara para agradar os outros. Sabe o que te enfraquece de verdade? Não é a dor. É lutar contra ela. É tentar fugir do que sente. É se cobrar para ser perfeito, para dar conta de tudo, para não cair. Permitir-se sentir é dar espaço para o seu corpo e para sua alma processarem tudo isso. É como uma ferida no corpo. Se você ignora, ela infecciona. Mas se você cuida, se você limpa, ela cicatriza. Chora se tiver que chorar. Grita se precisar. Fica em silêncio se for isso que seu coração pede. Não tem vergonha nenhuma em sentir. Sentir é humano. Sentir é necessário. Sentir é o primeiro passo para a cura. E quando você se permite sentir, sem julgamento, sem resistência, algo mágico acontece. A dor começa a perder a força, porque ela não precisa mais gritar dentro de você. Ela sabe que foi ouvida. E é aí que você começa a perceber que a força não vem da ausência da dor. A força vem de olhar para a dor nos olhos e dizer: eu reconheço você, mas você não me define. E eu sei que agora você pode estar pensando: tá, eu até entendo isso, mas na prática, como eu aplico isso na minha vida? Ótima pergunta, e é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. A primeira coisa que você pode fazer ainda hoje é criar âncoras emocionais. E o que são âncoras emocionais? São pequenos rituais, pequenas ações que te lembram todos os dias da sua força, da sua capacidade, do seu valor. Quer ver alguns exemplos práticos? Acordou se sentindo sem energia, pesado, perdido? Coloca uma música que te inspira, aquela música que te faz lembrar quem você é, que te faz querer levantar mesmo sem vontade. Vai até o espelho, olha nos seus próprios olhos e fala: eu estou passando por um momento difícil, mas eu sou mais forte do que isso. Escreve. Pega um caderno, uma folha, uma agenda e escreve tudo o que está doendo. Coloca para fora. E depois, na mesma folha, escreve: o que eu posso fazer hoje, mesmo pequeno, que me ajude a me sentir melhor? Talvez seja sair para tomar um pouco de sol, talvez seja tomar um banho demorado, talvez seja ligar para alguém que você ama, talvez seja simplesmente respirar fundo por alguns minutos. O que importa não é fazer coisas grandiosas, o que importa é fazer algo que te tire, nem que seja por alguns minutos, do ciclo da dor. E eu te prometo, cada pequena ação conta, cada pequeno passo te aproxima de reencontrar sua força. E aqui entra um ponto muito importante que poucas pessoas falam quando o assunto é como encontrar força nos dias mais difíceis. Cuidar do seu corpo é cuidar da sua mente. Sabe aquele velho ditado? Mente sã, corpo são. Ele é real. Quando você está passando por uma tempestade emocional, seu corpo sente, seu sono piora, sua alimentação desregula, você se isola, e tudo isso, sem perceber, vai te afundando mais. Por isso, por mais difícil que pareça, faça o possível para cuidar de você no básico. Se alimenta,
Mesmo que não tenha fome, escolha alimentos que nutram seu corpo. Se não consegue comer muito, come pouco, mas come algo que te faça bem. Se puder, faz uma caminhada, nem que seja na quadra, na rua, na varanda. Se movimentar muda a química do cérebro, ativa a serotonina, dopamina, hormônios que ajudam no seu bem-estar. Bebe água. Parece simples, mas seu corpo precisa estar hidratado para funcionar direito, principalmente quando você está lidando com emoções intensas. Cuida do seu sono. Desliga o celular um pouco antes de dormir, faz uma meditação guiada ou ouve uma música calma. Seu cérebro precisa descansar para processar tudo o que você está vivendo. E olha, eu sei que quando a dor bate, até isso parece difícil, mas lembra, não se trata de fazer tudo perfeito, se trata de fazer o possível, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. Você não precisa resolver tudo hoje, você não precisa ter todas as respostas agora. O que você precisa é se lembrar que existe um caminho, e que esse caminho comece exatamente no lugar onde você está agora. E talvez você não perceba, mas só de estar aqui, ouvindo esse vídeo, buscando ajuda, querendo entender como encontrar força nos dias mais difíceis, você já está dando um passo enorme na sua jornada. Sabe, a sua dor é real e ela merece ser reconhecida, mas ela não é quem você é. Você é muito mais do que isso que você está vivendo agora. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que você não está sozinho e que existem ferramentas, práticas, escolhas que podem sim transformar sua vida. Agora eu quero que você entenda algo que muda completamente a forma de passar pelos dias difíceis. Algo que quando eu compreendi foi como acender uma luz no meio da escuridão. Você não é o que te aconteceu. Você não é a dor que sente. Você não é o problema que está enfrentando. Muitas vezes, sem perceber, a gente se confunde com a dor. Começa a acreditar que aquilo que estamos vivendo é a nossa identidade. E não é. Você não é o desemprego. Você não é o fim de um relacionamento. Você não é o erro que cometeu. Você não é a perda que sofreu. Você está passando por isso, e estar não é ser. Isso significa que, por mais difícil que seja o momento, ele não define quem você é. Ele faz parte do seu caminho, mas não é o seu destino final. E sabe qual é o grande segredo para atravessar a dor? É entender que você não precisa lutar contra ela, mas sim caminhar com ela até que ela perca força e vá embora. E para isso, existe um quarto passo muito poderoso para você aprender como encontrar força nos dias mais difíceis. Cultivar o que te fortalece. Sabe, na dor, a tendência natural é focar no que está faltando, no que está errado, no que dói. Mas existe uma chave aqui que transforma tudo: mudar o foco. O que isso significa na prática? Significa conscientemente escolher direcionar sua atenção para o que te nutre, para o que te dá força, para o que te lembra que existe vida além da dor. Talvez você esteja pensando, mas eu não vejo nada de bom agora. E eu entendo, nos piores dias tudo parece cinza, mas mesmo assim existe. Sempre existe. Talvez seja um pôr do sol que você consegue olhar da janela. Talvez seja o abraço de alguém que se importa com você. Talvez seja um café quente que te traz conforto. Talvez seja ouvir uma música que toca a sua alma. Ou até lembrar de uma memória boa que te traz esperança. O nosso cérebro foi programado para focar no problema, porque ele entende que isso é uma questão de sobrevivência. Mas, conscientemente, você pode escolher alimentar também aquilo que te fortalece. Começa a partir de hoje a criar uma lista. Pode ser mental, pode ser no papel, pode ser no celular. Uma lista das coisas que te fazem bem, que te trazem paz, que te reconectam com quem você é de verdade. E se pergunta todos os dias: o que eu posso fazer hoje que me fortaleça? Nem que seja por 5 minutos. Às vezes, essa escolha simples muda completamente o rumo do seu dia.
E é assim que, pouco a pouco, você começa a reconstruir sua força interna. E tem mais, existe um quinto passo fundamental nesse caminho de descobrir como encontrar força nos dias mais difíceis. Se cercar de pessoas que te levantam e não que te afundam. Sabe, na dor, é muito fácil se isolar. A gente se fecha, se afasta, acha que ninguém vai entender, que ninguém pode ajudar, e infelizmente, às vezes, quando tentamos nos abrir, encontramos pessoas que não sabem acolher, que invalidam nossa dor, que julgam, que criticam. Mas isso não significa que todo mundo é assim. Existem sim pessoas que sabem ouvir, que sabem acolher, que sabem estender a mão, sem cobrar, sem julgar, sem pressionar. Se você não tem essas pessoas perto agora, busca. Hoje, com a internet, com comunidades, grupos de apoio, conteúdos como esse que você está ouvindo agora, existe sim onde encontrar suporte. E mais, às vezes esse apoio vem de profissionais, psicólogos, terapeutas, mentores, pessoas preparadas para te ajudar a atravessar esse momento. Buscar ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem. É um sinal de que você se valoriza, se cuida e acredita que sua vida vale muito. E se hoje você se sente só, saiba que estar aqui já é um sinal de que você não está completamente sozinho. Eu estou aqui com você. E existem milhares de pessoas que nesse exato momento estão buscando, assim como você, entender como encontrar força nos dias mais difíceis. Você faz parte de algo maior, mesmo que não perceba agora. E tem mais um ponto extremamente importante que eu preciso te dizer. E talvez esse seja um dos mais desafiadores, mas também um dos mais libertadores. Aceitar o que não se pode controlar. Quantas vezes a sua dor se torna maior porque você está lutando contra o que não pode mudar, tentando entender o porquê de algo ter acontecido, tentando voltar no tempo, tentando controlar o que está fora das suas mãos? A vida, às vezes, é dura. Ela traz situações que não escolhemos, que não merecíamos, que parecem completamente injustas. Mas existe uma liberdade gigante quando você entende isso. Eu não controlo tudo, e tá tudo bem. O que eu controlo é o que eu faço com o que me acontece. A partir do momento que você para de gastar energia tentando mudar o que está fora, sobra muito mais força para transformar o que está dentro. Você não escolheu o que te feriu, mas pode escolher o que faz com essa dor a partir de agora. E quando você escolhe se cuidar, se acolher, se fortalecer, você começa pouco a pouco a recuperar o seu poder. E é esse poder que vai te guiar de volta para a sua vida, para o seu caminho, para a sua essência. Agora me escuta com atenção. Existe um exercício muito poderoso que você pode fazer hoje e que pode te ajudar profundamente nesse processo. Pega uma folha, uma caneta e escreve 3 colunas. Na primeira coluna, escreve o que eu não controlo e coloca ali tudo que está fora do seu alcance. O passado, a atitude dos outros, o que já aconteceu, as escolhas de quem foi embora, as coisas que não dependem de você. Na segunda coluna, escreve o que eu posso influenciar. Talvez sejam conversas, limites, pequenos ajustes, coisas que você pode dialogar, negociar, propor. E na terceira coluna, escreve o que está 100% sob meu controle. E aqui entram seus pensamentos, seus hábitos, seu autocuidado, sua rotina, sua forma de olhar para a vida, suas escolhas. Faz isso com calma e quando terminar, olha com carinho para essa terceira coluna. É aqui que mora o seu poder, é aqui que mora a sua força, é aqui que começa a sua transformação. E olha, sabe aquele peso enorme que você sente nos ombros? Boa parte dele vem de estar carregando coisas que não são suas, coisas que não estão no seu controle. E quando você solta isso, o alívio vem. E aí você começa a perceber que sim, você pode não controlar a tempestade lá fora,
mas pode aprender a construir abrigo dentro de você. Pode aprender a se proteger, a se cuidar, a se amar, mesmo no meio do caos. E tem mais uma coisa, algo que pode parecer simples, mas que tem um impacto absurdo na sua jornada de entender como encontrar força nos dias mais difíceis. Resgatar o sentido. Sabe, quando a dor chega, ela rouba da gente o sentido das coisas. Você acorda e se pergunta: para quê? Para quem? Por que continuar? E aqui mora uma chave fundamental. O ser humano precisa de propósito para viver, precisa de sentido, precisa olhar para algo maior do que a dor. Então te convido agora a se perguntar com toda a honestidade: o que ainda faz meu coração bater mais forte, mesmo em meio à dor? Talvez seja um filho, talvez seja um sonho, talvez seja uma causa, talvez seja o simples desejo de viver dias melhores. Talvez seja descobrir quem você é, além de tudo isso que está acontecendo. O seu propósito não precisa ser algo grandioso, revolucionário, digno de filme. O seu propósito pode ser simples, mas verdadeiro. E se ele faz sentido para você, já é mais do que suficiente. E se hoje você não consegue enxergar esse propósito com clareza, tudo bem. Às vezes, o propósito do agora é simplesmente sobreviver ao dia. E tudo bem, sobreviver também é um ato de coragem. Mas eu te garanto, se você continuar dando esses pequenos passos, continuar escolhendo se cuidar, continuar buscando entender como encontrar força nos dias mais difíceis, vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e perceber que aquilo que parecia o seu fim, na verdade, foi o começo de uma nova versão sua. Uma versão mais forte, mais consciente, mais conectada com quem você é de verdade. E deixa eu te contar uma coisa. Não existe força maior do que aquela que nasce quando a gente percebe que sobreviveu ao que achou que não ia suportar. Essa força não vem de fora. Ela nasce dentro, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar ela de você. E existe uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido, mas que precisa ouvir agora. A sua dor não é um fracasso, ela é um processo. Por mais que tudo em você queira fugir disso, ignorar, fingir que não está acontecendo, é justamente quando você aceita que está doendo que você começa de verdade a se libertar. E aqui mora uma das maiores lições de quem aprende como encontrar força nos dias mais difíceis. Você não sai dessa pessoa igual, você sai dessa pessoa transformada, mais consciente, mais forte, mais resiliente, mais humano, mais inteira. Mas para que isso aconteça, existe mais um passo, um dos mais profundos e talvez mais poderosos: praticar o auto-amor de forma radical. Sabe o que significa isso? Significa se tratar com o mesmo amor, com a mesma gentileza e com o mesmo cuidado que você teria com alguém que você ama muito e que estivesse passando por tudo que você está passando agora. Pensa, se alguém que você ama profundamente chegasse até você dizendo: eu não aguento mais, eu não sei como sair disso, eu estou me sentindo destruído, como você acolheria essa pessoa? Com certeza você não diria para ela que ela é fraca, que ela está exagerando, que ela não deveria estar assim, certo? Você provavelmente a abraçaria, ouviria, cuidaria, ofereceria colo, palavras de conforto, diria que ela é mais forte do que imagina e que isso vai passar. Então agora se pergunta: por que você não faz isso com você? Por que você se cobra tanto? Por que você se julga tanto? Por que você se bate mentalmente, se pune, se maltrata, justamente no momento que você mais precisava de amor, de cuidado, de compaixão? O auto-amor não é sobre se mimar ou se acomodar. É sobre entender que você merece sim se tratar bem. Merece se olhar com carinho, merece se abraçar internamente e dizer: eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui por mim e eu vou passar por isso. Começa hoje, começa agora. Se pergunta:
Se eu me amasse profundamente, o que eu faria por mim hoje? Talvez a resposta seja descansar, talvez seja desligar o celular, talvez seja se alimentar melhor, talvez seja não aceitar mais certas situações, talvez seja simplesmente respirar fundo e dizer para si: eu sou suficiente e eu vou dar conta. Esse é um dos maiores atos de coragem que você pode ter, porque se amar, principalmente quando tudo parece desabar, não é fácil, mas é transformador. E lembra disso, você não precisa esperar estar bem para se amar. É se amando que você começa a ficar bem. E sabe o que mais? Existe um outro movimento tão poderoso quanto, que faz parte desse processo de descobrir como encontrar força nos dias mais difíceis. Transformar a dor em crescimento. A dor, por mais cruel que pareça, carrega sementes. Sementes de transformação, de mudança, de evolução. Quantas pessoas você conhece que depois de um momento extremamente difícil se tornaram pessoas melhores, mais empáticas, mais conscientes, mais fortes, mais humanas? E talvez você não perceba, mas está se tornando essa pessoa. Começa a se perguntar: o que essa dor quer me ensinar? O que eu posso levar disso para a minha vida para nunca mais esquecer? Que tipo de pessoa eu escolho me tornar a partir daqui? Porque sim, a dor pode até ter te ferido, pode ter te feito cair, pode ter te paralisado, mas ela não tem o direito de definir quem você vai ser daqui para frente. Só você tem esse poder. E sabe, um dos maiores presentes que você pode se dar é escolher que daqui para frente você vai usar tudo isso não para se fechar para o mundo, não para se endurecer, mas para se fortalecer. Para se olhar e dizer: eu não sou mais aquela pessoa de antes, eu sou alguém que caiu, mas escolheu se levantar. E cada vez que você faz isso, você envia uma mensagem poderosa para sua mente, para o seu corpo, para o universo. Eu escolho viver. Eu escolho seguir. Eu escolho me curar. E acredite, a vida responde. Responde com novos caminhos, novas oportunidades, novas conexões, novos começos. Agora respira fundo. Sente isso entrando em você. Essa força que talvez você nem lembrava mais que tinha. Porque ela está aí. Sempre esteve. Talvez adormecida, escondida debaixo da dor, da tristeza, do medo, do cansaço. Mas ela está aí, viva, pronta para ser resgatada. E eu quero que você repita mentalmente, ou em voz alta se puder: eu sou mais forte do que esse momento. Eu não sou minha dor, eu sou maior do que ela. Isso também vai passar, e eu vou sair disso mais forte, mais consciente, mais vivo. Grava isso no seu coração. Toda vez que a mente te sabotar, toda vez que a tristeza bater, toda vez que o desânimo quiser te derrubar, lembra dessas palavras. Elas são âncoras, elas te resgatam de volta para você. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até esse vídeo, se você ficou até aqui, se você está ouvindo essa mensagem, não é por coincidência. É porque lá no fundo existe uma parte de você que não desistiu de você. Existe uma parte de você que ainda acredita que é possível, que quer viver, que quer se levantar. E essa parte é a sua essência, é quem você é de verdade, por trás da dor, por trás do medo, por trás do cansaço. E essa parte é mais forte do que qualquer problema, e ela nunca vai te abandonar. Então agora, olha para você com mais amor, com mais respeito, com mais gentileza, porque você merece, porque você vale, porque sua vida importa. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela com quem você ama, porque assim como você, tem muita gente por aí tentando entender como encontrar força nos dias mais difíceis. E às vezes uma palavra, um vídeo, uma mensagem
pode ser exatamente o que aquela pessoa precisava para não desistir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos que te fortalecem, que te lembram da sua força, da sua essência, do seu valor. E nunca esquece, por mais difícil que o dia seja, por mais pesada que a dor seja, você não está sozinho. Você é mais forte do que imagina. E você é capaz de superar absolutamente qualquer coisa. Gratidão por estar aqui. E lembra sempre, você pode cair, você pode fraquejar, você pode até parar para respirar, mas você nunca, nunca vai deixar de ser uma pessoa capaz de se levantar, de se reinventar e de viver a vida que merece. Se cuida, se ama, se acolhe, porque você merece viver o melhor dessa vida. E eu tô aqui para te lembrar disso quantas vezes for preciso.